Salam Aleikum Podcast, tá no ar, salve, salve, a galera que tá acompanhando aí os nossos conteúdos, episódio após episódio. Hoje, mais um convidado de peso aqui para estar falando sobre diversos assuntos relacionados ao Islã e outros assuntos que derivam desse assunto principal, que é o Islã, que motiva aqui a gente ter organizado esse coletivo aqui. Hoje, ao meu lado, o Ramudão. Beleza? Como é que tá, Ramud? Tudo em paz, Habib? Graças a Deus, hoje com uma presença ilustre aqui. Aí sim. Camarada que a gente vê quase todo dia no Instagram. Todo dia, na telinha. Gente fina. Dido. Hoje nós vamos esmiuçar o Mansur. Vamos... Opa, já entregou aí. Bom, salam aleikum a todos também. Salve aí pra galera que tá assistindo, acompanhando a gente. E bora pro papo aí, que hoje vai ser bem interessante. Obrigado pela vinda aí do Mansur. Aproveita e já apresenta o nosso convidado aí, por favor. A primeira coisa foi uma vinda difícil, né? Que lá de Barretos é longe pra caramba, mas a gente convidou e tivemos a honra aí de recebê-lo hoje. Então, Mansur, queria que você se apresentasse aí pro público, pro pessoal te conhecer. Então, pessoal, assim, queria agradecer primeiro também pelo convite, né? Uma maravilha estar aqui entre irmãos. Essas iniciativas islâmicas são fundamentais, né? Hoje, para a gente estar aqui mostrando a nossa comunidade, né? Que já é antiquíssima. 500 anos de história, a gente começou a fazer podcast hoje. Demorou um pouquinho, meio milênio só, mas estamos aí agora, né? Mas, enfim, eu sou o criador da página História Islâmica, né? Que é um projeto aí que já tem 10 anos, agora a gente vai completar dia 18 de dezembro, uma década de atividade, e ela acabou se tornando uma das maiores iniciativas de divulgação histórica do Islã. E o que eu quero dizer com divulgação histórica, né? Porque geralmente as iniciativas islâmicas, elas se centram no que a gente conhece como dawa, né? Que é a divulgação da religião, o proselitismo, a evangelização, aquela questão de apresentar a teologia para as pessoas. O História Islâmica, ele começou com um projeto com uma pegada diferente, que é o quê? Mostrar às pessoas a construção do Islã no cotidiano delas através do estudo da história. Porque a gente vive num universo impregnado de Islã, numa cultura muito islamizada, mas que o quê? As pessoas têm pouca consciência daquilo ali. Não fazem a ligação. Exatamente. E aí o muçulmano ele é sempre visto como o outro naquela sociedade. Eu acho muito interessante, né, numa das conversas que eu tive com meus familiares a respeito do Islã, né, eu nasci numa família não muçulmana, e aí eu explicando, né, para minha avó sobre o Islã. Ela, mas meu filho, por que você não escolhe uma religião daqui? Qual seria, né? Aí eu pergunto para ela, mas qual seria uma religião daqui? Ela, não, catolicismo, cristianismo. Eu falei, mas vó, olha, na mesma região do mundo onde o Islã nasceu, o cristianismo nasceu também. Mas Jesus não era carioca? Não. Ela nasceu em Belém do Pará. Nasceu em Belém do Pará. Então, assim, as pessoas têm essa construção na mentalidade delas. E aí, eu tive essa iniciativa, né, de criar o História Islâmica um mês antes de eu partir para estudar em Alexandria, no Egito. Eu tinha 17 anos na época quando eu criei o História Islâmica. E aí, passei aí todos esses anos fazendo, enfim, um Você imenso... estudou no Egito, cara? Isso, Quanto tempo você ficou lá? Fiquei lá 1 ano para fazer o curso de árabe clássico. Da hora. Legal. O árabe Fusha, que o pessoal chama. Bacana. E eu só queria, antes da gente continuar o papo, você aí que está em casa, se você não conhece o canal História Islâmica, agora entre no seu celular, no Instagram, Facebook, YouTube, pesquise Mansur Peixoto, História Islâmica, que tem muito conteúdo de altíssima qualidade. Sinceramente, eu conheci o História Islâmica acho que há uns 4 anos atrás, venho acompanhando desde então e, é um orgulho ter um canal desse aqui no Brasil. E é uma página que, assim, você vê o conteúdo 100% didático. Sim. Sem firula. Sim. Eu não sei, depois a gente vai entrar nessa seara aí de como que você faz essas pesquisas, mas é muito legal porque todo o conteúdo dele tem fundamentação. Não é um negócio enviesado islâmico, né? Ele traz fatos históricos mostrando aí diversas épocas da história humana. Né? Exatamente, eu estava até falando inclusive ontem numa entrevista que eu dei para um outro canal, né? A gente fez uma live, estava falando, a maioria dos livros da minha biblioteca em casa que eu construí ao longo dos anos, né? A maioria dos autores não são muçulmanos. A imensa maioria, tipo 90%, não são muçulmanos. De historiadores. Exatamente, de historiadores. Por quê?
As pessoas precisam entender que existe uma coisa chamada história objetiva. Tudo bem que história não é uma ciência exata, mas existe uma coisa chamada história objetiva. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil em 1500, é uma história objetiva. Certo. Eu não posso dizer que, sei lá, Vladimir Shevchenko descobriu o Brasil em nome do Império Russo em 1500. Não, isso não é história objetiva. Então, a presença islâmica na construção do nosso país e a presença islâmica na construção do que a gente tem hoje como mundo moderno e civilização moderna, ela é um fato objetivo. Isso. A gente fala, por exemplo, do aristotelismo, né? Do quão foi importante a adoção do pensamento, da filosofia aristotélica. Só que as pessoas precisam entender que Aristóteles, no Ocidente, ele era perseguido até o século XIII. Aristóteles só foi aceito quando ele foi comentado por Ibn Rushd, por Averroes. E só depois disso que o pensamento aristotélico, que vai dar origem a todo aquele desenvolvimento da Renascença, do método científico, e chegar na tela de LCD aqui, em tudo que a gente tem nesse mundo moderno, que a gente admira tanto, né? Isso passa pelo mundo islâmico. E sem essa contribuição, essa corrente não é uma corrente, ela fica sem elo. Sim. Então, é mostrar para as pessoas que do momento quando elas acordam até a hora que elas vão dormir, elas vivem num construto histórico-civilizacional que tem a participação de todos. Óbvio que minha página é temática. Se eu fosse criar história chinesa, eu ia pegar também muita coisa, né? Mas assim, as pessoas precisam entender a universalidade da cultura islâmica. Porque o muçulmano, ele não é o árabe. O muçulmano é o primeiro cidadão global do mundo. No século XIV, tem um indivíduo, né, século XIII, XIV, chamado Ibn Battuta, né? Ele nasceu em Tanger, no Marrocos, e ele viajou de Tanger, no Marrocos, passou ali pela Andaluzia, pelo sul da Espanha, ali Almeria, Granada, e ele foi até a China, a pé. Passou muitos anos viajando e escreveu um livro, né, chamado Rihla, né, o livro de viagem, um livro magnífico, eu já li, assim, um dos melhores livros que eu já li na minha vida. Eu terminei e rezei para ter pelo menos uma vida parecida com a de Ibn Battuta, porque a vida dele foi muito boa. Ele viajou, não em linha reta, ele foi pelas Maldivas, ele foi para a costa da África, ele foi pela Índia, pela Indonésia, ele viajou tudo. O livro é uma espécie de diário de bordo? Exatamente, é um gênero literário árabe chamado Rihla, mas que o título é Rihla, né, também. Então, assim, ele viajou em tudo isso. Isso aí, a gente tá falando antes da era da navegação portuguesa, antes da globalização, antes do capitalismo, muito, muito, muito antes disso. Em todo lugar que ele pisou, ele não é que ele encontrou um muçulmano, ele encontrou civilizações islâmicas. Ele foi para a China, ele encontrou uma sociedade muçulmana chinesa que daria origem em seguida à dinastia Ming. Ele foi para o sul, na África, e ele encontrou o Império dos Mansas, em Timbuktu. E numa sociedade islâmica tão diversa, que é incrível como as pessoas assim não conseguem imaginar. Os muçulmanos, eles foram a primeira cultura globalizada do mundo. O primeiro império religioso que você tem uma identidade, assim, digamos, absolutamente que ela dissolve todas as outras para criar uma só, mas que preserva ao mesmo tempo cada individualidade. Já ultrapassa Entendeu? barreiras linguísticas, Exatamente, étnicas e culturais. exatamente. Sem, ao Exato. mesmo tempo, sobrepujá-las. Exatamente. E é isso que o Islã fez. Então, essa cultura... Como é que uma cultura dessa hoje é resumida a árabe, a Oriente Médio, a orientalismo, a terrorismo, a musiquinha... Não, é universal, cara. Teve, sabe, estilos de Kung Fu criado por muçulmanos. Você tá entendendo? Eu fiz Kung Fu por um tempo e na época o mestre falava, essa posição aqui, os muçulmanos ensinaram os monges a se defender, a posição do cavalo sentado. Exatamente. Que é criação exatamente. da Então, cultura assim, islâmica. a gente tem um universo islâmico inexplorado, imenso. E com o desejo de mostrar isso para as pessoas, né, que aí a página História Islâmica foi criada. E todo santo dia eu descubro uma coisa nova. Cara, é incrível. A história do Islã é inesgotável. É assim, é uma coisa que você... Eu falo, não, ó, agora eu já descobri tudo. Aí vem... Aí vem mais. Olha, Esses dias eu fui no Museu Catavento levar as crianças para dar um rolê. Sábado agora que passou. E tem um mural enorme, assim, no último andar do museu. É muito, muito legal, cara. Se não foi, vá visitar o Catavento, é show de bola.
E esse Ibn Battuta tá lá, é um dos... Agora que ele falou que eu lembrei, entre os cientistas que estão lá pendurados no mural, lindo mural. Aí eu olhei assim, de turbante, falei, Ibn Battuta. Agora que você falou, eu lembrei dele. Exato. Ele é retratado como um dos... Ele é um dos grandes exploradores da história da humanidade, né? Antes... ali, enfim, de todo aquele processo que a gente vai ter da Era das Navegações, ele vai fazer uma viagem assim, a pé, é uma coisa extraordinária. E o Ibn Battuta, ele era tudo, ele era Qadi, né? Ele era um juiz islâmico, ele era um guerreiro, ele era um poeta, ele era um escritor, ele era muita coisa. E essa figura do polímata muçulmano, ela vai marcar a humanidade antes da figura do polímata renascentista. Que é o polímata? É aquela pessoa que ela tem, digamos, o domínio de várias ciências, né? E aí, apresentar isso é fundamental hoje em dia. Porque o que a gente tem hoje? O muçulmano, ele é um estereótipo. E a gente tem que sempre ficar na defensiva. Explicando a nossa comunidade sempre na defensiva. Ah, por que sua religião é o terrorismo? Ah, por que vocês matam as pessoas? Gente, olha, vamos lá. Qual é o país mais bombardeado da história? Alguém sabe qual é? Japão? Não. O país mais bombardeado na história. Não chega nem perto do Japão. Em quantidade de bomba que jogaram nele. Iraque? Não. Palestina? Também não. Um país europeu. Não. Laos. Nossa, o Laos é o país mais bombardeado da história. Mais bombardeado da história. Ele, assim, 1/3 da população do Laos morreu de bombardeio. Caramba. Em um período curtíssimo de tempo. Durante a Guerra Fria. Então, assim, o Laos foi o país mais bombardeado na história. Quem foi que autorizou o bombardeio do Laos? Estados Unidos. Através de quem? Morreu essa semana agora. Henry Kissinger. Qual era a religião de Henry Kissinger? Ele era judeu. E aí? Você tá entendendo? Porque alguém atribui isso exato, ao judaísmo, ao não, sabe? Então assim, os sucessivos presidentes americanos porque são a gente cristãos, exato, né? porque e a agora gente você tem que corre ficar o risco, né, de falar assim, mas você é sionista ou é judeu? Exato. Né? Eles estão querendo colar essa ideia. Ideia. Então, Henry Kissinger era um grande sionista. Exato. E aí você fica assim, porque a gente é associado a bomba, homem-bomba, a bombardeio, se os maiores bombardeios da história não foram feitos por muçulmanos. Assim, é o estereótipo, é você estereotipar como, sei lá, traficante de droga, o finlandês. Tem tráfico de droga na Finlândia? Tem. Mas, sabe, não casa, né? Mas então, isso não é o controle da narrativa também, porque o modelo europeu, ele venceu, né? Vamos dizer assim, né? Exatamente. E até você falando de Ibn Battuta, Ibn Sina, vários outros pesquisadores, cientistas, eles até trocaram o nome desses caras para não associar. É verdade, latinizou, né? Então, Avicena, né? Avicenas parece um italiano, né? Parece que era um espanhol. Não era um muçulmano. Esse processo de domínio na narrativa se deve por um fato. Os muçulmanos sempre tiveram relações públicas péssimas. A gente demorou para absorver a tecnologia da imprensa, a gente demorou para absorver a tecnologia do cinema, a gente demorou para já tá falando da nossa era mais contemporânea. Exato. A comunicação de massa. Isso foi uma coisa que o mundo islâmico, na modernidade, né? Porque, enfim, a tecnologia do papel ela foi muito mais importante na difusão de conhecimento se a gente for olhar na Idade Média. Claro. Mas a gente vai colocar agora na modernidade. A gente tem um atraso, digamos assim, no mundo islâmico de absorver essa forma de propagar as coisas para as pessoas. Então, o que acabou acontecendo? Os muçulmanos ficaram, digamos, limitados em ser apresentados para o mundo pelos olhos de outras culturas. Então, a maioria das pessoas conhece quem foi Avicena, mas não sabe que ele era um muçulmano chamado Ibn Sina. Esse processo de latinização de nomes, ele é um processo orgânico, né? Os árabes também fazem, digamos assim, a arabização de nomes latinos, né? Plotino, chama de Aflotin, e por aí vai. A gente tem essas latinizações. Porém, a separação de todo o legado positivo e todo o impacto positivo que os muçulmanos fizeram, ele é um movimento consciente que vem acontecendo desde a Idade Média, né? Você tem um movimento na Idade Média, a partir do século XII, XIII em diante, de tradução dos manuscritos árabes. A Espanha muçulmana ela vai sendo conquistada e ao longo das décadas, as bibliotecas da Andaluzia elas vão sendo capturadas, né, tanto por Castela como por Aragão e os outros reinos, né, Portugal, que vão se estabelecendo ali na Península Ibérica. Aquelas bibliotecas elas vão ser traduzidas para o latim. E muitas descobertas
de cientistas muçulmanos e legados que foram produzidos por muçulmanos começaram a ser atribuídos, assim, na cara dura, a pensadores cristãos. Um desses, né, grandes, digamos assim, falsificadores da história foi Constantino o Africano, né, que ele era um padre italiano católico, né, ali chamado de o Africano porque ele tinha base na Argélia, e ele fazia a tradução em diversos manuscritos árabes. Na hora de colocar o nome do autor, ele colocava um autor europeu. Então, assim, isso aconteceu. Então, a gente tem toda essa carga de que tudo que o muçulmano produz jamais é o positivo, jamais é alguma coisa boa, é sempre, enfim, o que a gente vê sendo colocado, né, na mídia desse Ô Mansur, isso não é um pouquinho a história da filosofia como um todo, a chamada grega? Sim. Né? Porque aonde esses caras de repente começaram a descobrir os grandes dilemas existenciais da humanidade, ou eles tiveram fonte de conhecimento no verdadeiro velho mundo, né? Porque é chamado velho mundo é a Europa, quando na verdade já existia. Tinha um mundo mais velho ainda. Falar de África, a gente falar de Oriente Médio, falar do Alto Oriente, né? Não é um pouco a história da filosofia grega? Sim, exato. Tem Aonde esses autores beberam? Isso. Quais fontes? Tem um livro que eu estava lendo recentemente chamado Aladdin's Lamp, né? A Lâmpada de Aladdin. E ele conta a história da ciência, né? Como sempre o Oriente ele vai produzir a ciência que vai para o Ocidente e depois vai voltar. Então tem sempre, digamos assim, esse círculo, né, de conhecimento científico. E os gregos, como você falou, eles foram os pioneiros em fazer isso. Eles iam estudar no Egito, eles iam estudar, né, na África, eles iam estudar na região do Levante, né, que recebeu conhecimento da Mesopotâmia. Aquilo ali era transmitido para a Grécia. Então, era, digamos assim, conhecido como filosofia e conhecimento grego. Óbvio que a gente pode falar também de uma genialidade que existe nos pensadores originais que produziram esse conhecimento, né? Isso aí a gente não pode dizer, não, os gregos não fizeram nada, eles não faziam nada. Obviamente eles faziam. Mas você sempre tem um apagamento. Porque, por exemplo, hoje em dia, se a gente for analisar o discurso da direita política brasileira, e americana, e, enfim, global. Fala-se muito da civilização judaico-cristã ocidental. Certo. Né? Isso aí é o fardo, digamos assim, mais pesado, que eles falam, estamos carregando aqui a civilização judaico... Inclusive essa tônica está presente no cenário brasileiro. No cenário brasileiro, a civilização judaico-cristã ocidental. Tá, vamos lá. Uma civilização judaico-cristã de um ocidente que sempre perseguiu os judeus, tentou exterminar os judeus até o último momento, até matar 6 milhões... Como é que uma civilização pode ser chamada de judaico-cristã? Não, mas você tem uma herança cultural de conceitos judaicos. Tá, e islâmicos, e chineses, e indianos. Você não tem a era da computação sem a álgebra. É impossível. Sem algoritmos, sem algarismos, que são latinizações do nome do inventor da álgebra, que é o Al-Khwarizmi. Então, assim... Como você vai falar de uma civilização judaico-cristã à exclusão dos maiores participantes ativos na construção de suas ideias, que foram os muçulmanos? Eu acho que volta naquela questão do quem tá narrando a história, narra do jeito que quiser, né? Exatamente. Não tá nem aí pra direitos autorais. Eu vou falar que fui eu que fiz. O caçador conta a história de um jeito, o elefante conta de outro. Exatamente. Até, como dizem, tem um provérbio africano que fala disso, né? Enquanto o leão não aprender a contar a sua história, a história vai sempre contada pelo caçador. Né? Então, é basicamente isso que a gente precisa analisar quando a gente vai falar sobre como a gente concebe a nossa história e como a gente concebe os nossos valores e como a gente concebe o que a gente é enquanto civilização. Agora é interessante que no Brasil isso já era muito reconhecido. Quando o Dom João VI ele vai fazer a alegoria da criação, né, do Brasil, a alegoria da proclamação do Brasil, você vai ter no quadro que ele fez, ele, né, o busto dele no centro e 3 personagens levantando a coroa dele. Tem um nativo indígena, um português e um árabe. Como era na época da escravidão, o africano ficou de fora. Mas ele colocou um árabe lá levantando a mão na coroa de Portugal, porque ele também era o rei de Algarves, né? Então, assim, a gente tem um reconhecimento parco, né, ao longo da história, mas ainda existe. Então, isso não é um mito. Se a gente for pegar os grandes leitores do Brasil na sociologia, por exemplo, bota aí, Gilberto Freire, que é famoso, do Casagrande Senzala, Nina Rodrigues, enfim, vamos botar vários autores aí que a gente conhece, dos clássicos. Você não encontra um livro desse, Câmara Cascudo, enfim, sem que eles expressem em muitas páginas o legado da civilização islâmica na construção do Brasil. Sabe? Então, assim,
nessa busca que a gente tem hoje, nessa crise identitária global, porque é uma crise identitária global. Hoje em dia hoje em dia tem gente que quer ser cavalo, hoje em dia tem gente que quer ser cachorro, hoje em dia tem gente que quer andar com coleira. As pessoas estão numa crise identitária tremenda, né? E isso tem se alastrado. E a busca pela essência civilizacional e cultural, ela vem acontecendo. Então, o elemento islâmico, ele serve para mostrar às pessoas essa essência também. Que existe um mundo muito maior para o qual vocês ainda não olharam, mas que faz parte da construção de vocês. Então, eu acho que é aí que entra o papel do muçulmano no mundo contemporâneo, que não é aquele papel, digamos assim, de missionário. Então, vou te dar aqui um panfleto, você vai lá na mesquita e você vai fazer a charrada e tal. Não. Mas de um indivíduo que vai pegar e vai conduzir a sociedade em valores que muitas vezes ficaram perdidos. Por exemplo, as pessoas perguntam muito pra mim, Mansur, você é de esquerda ou é de direita? Perguntam muito pra mim isso. Você é de esquerda ou de direita? Já queimou a pergunta minha. Exato. Muitas pessoas perguntam pra mim, você é de esquerda ou de direita? Eu falo, cara, o que é esquerda e o que é direita? Esquerda e direita são construções políticas necessárias que surgiram para responder os problemas do Ocidente. Certo. Primeiramente, o feudalismo, o poder da igreja, o capitalismo, a sociedade industrial, a monarquia, tudo isso, todo esse desenvolvimento, ele fez surgir uma sociedade opressiva que trocou de classe nobre para burguesia e que aí fez surgir, enfim, toda a construção que a gente conhece, tá? Uhum. Tá. O mundo islâmico nunca teve isso. O mundo islâmico nunca teve uma caça de nobres. O mundo islâmico nunca teve uma nobreza estratificada. No século XVI, toda a corte do Império Otomano era formada por escravos convertidos. A gente nunca teve uma sociedade estratificada entre nobreza. O mundo islâmico nunca teve um clero, uma sociedade clerical. A gente nunca teve um papa. Mas deixa eu provocar um pouco essa parte, antes da gente avançar para essa coisa dos aspectos políticos. Sim. Tem uma coisa também, o Império Otomano ruiu. Sim, sim. E será que em algum momento, porque assim, as sublevações que levaram ao fim, que ajudaram a ruir por dentro o Império Otomano, eram formados por outras classes, por assim dizer, de muçulmanos. Sim, né? sim. Você teve levantes no Iraque, você teve em várias regiões, né? Uhum. Consegue falar um pouquinho sobre isso também? Porque em algum momento exato. Existiu uma certa estratificação. Isso aí, no caso, foi a incorporação do nacionalismo dentro do Império Otomano. Mas assim, só para concluir essa linha que eu estava colocando antes, a gente tem como trazer para as pessoas uma proposta social e de construção cultural e de todos os aspectos que elas querem, que não necessariamente passam por essas divisões. A gente tem como trazer para as pessoas, digamos assim, uma terceira via para diversos aspectos. Entendeu? Não, mas você quer implantar a Sharia. Então, certeza no comentário vai aparecer aí. Não vai rolar. Tal qual o maior leitor cristão da Sharia que existe hoje, né, que é o professor Wael Halak, que escreveu um livro chamado Estado Impossível, que é maravilhoso, no qual ele faz a melhor, assim, sumarização da Sharia que existe. Porque a Sharia, existe a Sharia caricata, a Sharia midiática. Que é a Sharia. Exato, e a Sharia islâmica real, né? Então, assim, a gente tem como oferecer para a sociedade um modelo, e não é pela imposição, mas as pessoas precisam entender que, ao longo da história, por exemplo, diversos valores islâmicos foram incorporados na legislação ocidental. Quando os normandos tomaram a Sicília, eles pegaram os códigos sociais que os muçulmanos tinham estabelecido lá, da Sharia, e levaram para a Inglaterra. Aquilo ali virou a primeira carta no reino de João Sem Terra, né? O irmão do rei Ricardo da Inglaterra que combatia o Robin Hood, né? na ficção. Era tipo, você fez a lição de casa? Não, mas eu trouxe o croquis. Exato, eu coloquei aqui. Então, assim, a gente tem como oferecer isso para as pessoas. E não é um partido islâmico, uma política islâmica, não é isso. Mas valores e princípios. Garantia de direitos. Exatamente. Mas essa, desculpa, essa é a resposta longa. Qual que é a resposta curta? Você é de esquerda ou de direita? Como? Essa é a resposta longa. Exato. Qual que é a curta? Exato. A curta de direita ou de esquerda? Eu não me vejo representado. Óbvio que dentro de uma sociedade brasileira, onde você tem uma direita que fala constantemente assim que o Islã é uma ameaça existencial, eu vou ter mais afinidade, mais alinhamento com a esquerda do Brasil, obviamente, por uma questão de sobrevivência. como que a comunidade muçulmana sobrevive, né? Se até nos meios de direita que permitem o diálogo com os muçulmanos, o pessoal oscila entre, não
fazer um extermíniozinho aqui, falar em destruição da comunidade islâmica mundial. O pessoal fala isso abertamente. Então, assim, basicamente isso. Mas entender para as pessoas que a gente precisa oferecer para elas, como muçulmanos, né, um caminho nosso. Que às vezes, né, pode passar por coisas que elas têm em comum, né? Direitos que elas acreditam e que são também nossas crenças. E aquilo ali pode nos ajudar a construir algo em comum. Interessante que um dos grandes pensadores da Revolução Russa, né, maior de todos, né, que é Vladimir Lenin, ele se aproveitou bastante da ideia de comunidade muçulmana para a construção da Revolução Russa. A Jihad de Lenin, inclusive, tinha panfletos convocando, na época da Revolução Russa, os muçulmanos à Jihad. Foi uma parte da Revolução Russa também. Então, assim, obviamente que depois no governo de Stalin as coisas vão mudar para os muçulmanos. Sim. E vai ter certa perseguição religiosa. Para todo mundo. Para todo mundo, né? Mas no templo de Lenin, né, nas próprias palavras de Lenin, você tinha aquela tentativa de arrebanhar os muçulmanos, porque se via ali os princípios que, poxa, estamos querendo sair de uma sociedade feudal, a gente está querendo sair... Então, o Islã também tem isso aqui, entendeu? Mao Tse Tung também escreveu sobre isso. Cara, os muçulmanos, eles estão presentes em todas as revoluções sociais da humanidade. Che Guevara, ele aprendeu as técnicas de guerrilha dele com o Abdul Karim, que foi que liderou as técnicas de guerrilha lá no norte da África. Então, óbvio que eu tô falando aqui de muitos pontos, né? Mas a gente sempre tem algo a oferecer. E eu acho que esse é o nosso papel social enquanto muçulmanos, na política, em qualquer lugar que a gente está. É óbvio que o muçulmano, enquanto indivíduo, ele vai ter afinidades, né, mais para lá ou mais para cá, isso é natural, né? Mas a gente também não pode perder o norte de essencializar as coisas, tá entendendo? Olha, cara, e a gente tem um livro sagrado, ao Corão, que ele traz exatamente como que tem que ser o negócio, não é nem esquerda nem direita. É essa proposta aqui. Exato. Apliquem que vai dar certo. Exato. E aí o pessoal vem, tá, mas o que é isso? É o centro? Como é que eu analiso isso à luz de Kant? Aí eu falo assim, não, cara, olha, você vai ter que voltar e se desorientalizar. Sim. De Kant. Exato, sair tirando um fiozinho. Sim. Aí voltar, e quando você chegar num cara chamado Ibn Tufayl, que escreveu o Filósofo Autodidata, que é a raiz, digamos assim, de todo esse pensamento, né, que vai ser traduzido para a Inglaterra, vai, enfim, tocar o barulho lá, aí você vai e começa a aprender um pouco sobre, né, as bases islâmicas para um pensamento social bem interessante. Rapidinho, entrando nessa seara aí, como é que você busca, voltando ao seu trabalho do podcast, já deve estar cheio de gente aí buscando o História Islâmica e tal, e daí tá vendo tudo ali, assim, como é que você busca os fatos que você traz no seu Instagram e nas suas redes sociais, de forma a trazer um conteúdo honesto? Posso colar uma pergunta? Pode. Junto? Porque eu tava achando tão bom também isso aqui, e eu acho que eu consigo linkar com isso aqui que ele falou. Tá bom. A gente perguntou aqui, esquerda ou direita e tal. Você percebe que o seu conteúdo é muito consumido pela esquerda? Bastante. Meu público eu acho que 95% de esquerda. Caramba. Pra caramba. A galera ama. Óbvio que tem seguidor de direita também, mas é uma minoria. Mas a maioria é tanto que me chama de um camarada Mansur, né? Então, assim, aqui no Brasil é interessante que eu, como muçulmano, obviamente eu não posso ficar entrando em partidarismo, porque isso fecha portas, né? Se eu entrar num partido ou num grupo, eu não vou poder falar e dialogar com outro, eu não posso me dar esse luxo sendo de uma comunidade minoritária, pelo menos assim que eu vejo as coisas. Mas, assim, é incrível que em todo esse meu trabalho, num ano, eu faço uma participação com um grupo de esquerda, com influência de esquerda. Aí esse influência de esquerda, ele é a favor da China contra a independência do Tibete. Mas aí o representante do Dalai Lama no Brasil queria fazer uma palestra sobre Islã e ciência, me chamou. Aí eu vou com... Então, assim, eu fico circulando em todos os meios que abrem as portas, né, pra gente estar falando sobre os assuntos islâmicos, claro, mas, que nem você falou, esquerda é, assim, disparado. Até porque o pessoal da esquerda, eles são mais intelectualizados. A esquerda é, por regra, mais intelectualizada aqui no Brasil. E, assim, eles são ensinados, em absolutamente todos os partidos políticos de esquerda do Brasil, a enxergar
as lutas decoloniais, a questão das classes oprimidas, tudo isso. Então, eles vão sentir uma afinidade natural com os muçulmanos. A gente vai encontrar vários princípios, às vezes, sociais, que a gente vai ter divergência, mas isso é aquele tipo de coisa que dá pra passar por cima e, sabe, vive-se. Então, foi uma das coisas que eu notei. Isso empiricamente. Já fiz várias pesquisas na minha página com relação a seguidores. E a direita brasileira, ela cria uma barreira ainda para a comunidade muçulmana porque ela não é uma direita nacional. Ela é uma direita enlatada. Ela é uma direita importada. É uma direita que ela vai se construir, pelo menos a direita moderna. Eu não estou falando da condição histórica no século XX, não. Estou falando agora na contemporaneidade. Ela vai ser uma direita que ela vai ser importada de outros lugares para o Brasil. A figura do Olavo de Carvalho, enfim. Vai trazer, digamos assim, as figuras, né, o pensamento e toda aquela coisa da direita europeia e americana aqui para o Brasil, que ela vai ser enlatado e vai virar a direita brasileira. E essa direita, ela vai ter pautas que não são nacionais. Então, por exemplo, naquelas manifestações que você tinha contra o governo Dilma, tinha gente com placa na rua, fora a Sharia do Brasil. Meu amigo, os muçulmanos do Brasil não enchem uma Kombi. Você tá entendendo? Não dá pra montar num camelo, é pouca gente. Como é que fora a Sharia no Brasil a gente vai fazer o quê? Vai fazer uma conquista? O que a gente vai fazer? Mas o pessoal vai. Por quê? Aquela coisa, é a pauta enlatada. Então a pessoa ela realmente acredita que pra ser de direita, ela precisa ser anti-islâmica. Porque teve aquela teoria das 3 esferas de poder, os globalistas, o império, a esfera russo-chinesa e a esfera islâmica que o Olavo criou lá, colocou lá. Então, assim, o pessoal absorveu isso sem analisar muito bem. Então, a esquerda sempre vai ter isso, porque ela vem, aqui no Brasil, a direita, aliás, ela vai ter sempre isso, porque ela vem de uma importação internacional pra cá. Porque o Brasil é um quintal. Infelizmente é um quintal. Não tem uma direita genuinamente brasileira. Porque, poxa, não é direita genuinamente brasileira? Tá, você é nacionalista? Sou. Os valores da sua sociedade, de acordo com os maiores leitores, os primeiros sociólogos do Brasil, é o quê? A exclusão do Islã? A gente teve uma revolução muçulmana aqui no Brasil. A revolta dos malês. Você vai excluir o Islã da nossa cultura? Nós somos um país arabizado pra caramba. Nossa comida típica é o desenvolvimento da culinária árabe medieval hispânica. Como é que você vai separar tudo isso? Nossa arquitetura é uma arquitetura árabe. A gente tem muita coisa disso aí. O idioma. Exato, o idioma. E outra, nacionalista, né? Que bate continência pra bandeira americana. Exatamente. Não faz sentido. Mas, infelizmente, ainda tem essa barreira pela forma como a direita brasileira se construiu. Vamos ser nacionalista. Também quero ser. Vamos desenvolver a indústria. Exato. Fazer uma reforma agrária. Exatamente. Vamos ser. Sou a favor mas o pessoal ainda tem essa coisa tacanha de, mas o Islã ameaça global, não sei o que eu falo. Meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. No aeroporto de Miami, você e o Mohamed pro americano é igual. Sabe? Então, assim, você tem que ter sua consciência. Você tem que ter sua consciência de classe global. Mas o pessoal ainda não acordou pra isso. Mas voltando à sua pergunta, antes da gente ficar muito no trotskismo, vamos só entrar nesse negócio assim, de como a gente adquire. Você já era. Né? Então, tudo começa às 4 da manhã, quando eu me acordo pro Fajr. Eu entro nos sites de sebo do Brasil, e aqui eu vou ter que fazer um jabá, infelizmente, para indicar para as pessoas, que é o Estante Virtual. Entro no Estante Virtual, começo a digitar a palavra Islam. Vai aparecer páginas e páginas de livros, que a maioria, para mim, pelo menos, não vão ser úteis. Porque eu já, obviamente, vou ter aqueles livros na minha coleção, ou não vou, enfim, precisar. Aí vou lá. Tá todo dia. Vai sempre... Cara, eu encontro cada coisa ali. Eu tava lendo recentemente um livro do Sheikh Abdurrahman Baghdadi, que foi um viajante otomano que viajou na minha cidade no século passado, e ele encontrou os muçulmanos aqui no Brasil. Eu encontrei o livro dele, assinado pelo Gilberto Gil, numa tradução, quando ele ainda era ministro da Cultura, e pelo Nicolás Maduro, quando ele era ministro da Cultura da Venezuela. Foi uma edição raríssima que fizeram, árabe, português e espanhol. Assinado de punho? Não, obviamente na impressão, né? Tá. Assinado né, como assinado, projeto cultural. Tá. Aí eu achei isso na Estante Virtual. Foi assim, coisa limitadíssima. Foi feito num acordo entre a Embaixada do Brasil, da Argélia e da Venezuela e tal. Aí lançaram aqui no Brasil na época. Então, eu achei esse livro. Aí, tipo... Isso é da Era Chaves. Isso, da Era Chaves. Faço uma pesquisa, aí acho aquilo ali. Pego aqueles livros. Aí vou pros podcasts internacionais.
várias universidades islâmicas. A Azeituna, como é que se chama? A Cambridge Muslim College, lá de Sheikh Abdul Hakim. Assisto as aulas dele, pego as referências bibliográficas que eles colocam. Vou vendo ali o que é interessante pra mim, o que é que às vezes, enfim, não vai acrescentar muito. Aí vou pros sites espanhóis, de historiografia espanhola. Minha manhã é só consumindo conteúdo pra fazer curadoria de material. Depois daquilo ali eu vou ter uma lista de livros. Que vai estar custando ali no final do dia R$5.000 no mínimo. E aí eu vou criar uma lista para ir comprando por mês uma quantidade até terminar aquilo ali. E aí quando eu termino, eu leio. E aí eu crio as pautas. Crio as pautas. Aí eu vou, monto as pautas para montar os conteúdos. Aí mando para minha equipe. Falou, gente, de acordo com essas fontes aqui, tá aqui o texto e tal, vocês vão criar o conteúdo com base nisso. Meu designer vai criar com base nisso. Eu vou gravar aqui o vídeo, vou fazer aqui o meu roteiro com o historiador que trabalha com a gente. Pós-doutor, né? Porque eu não tiro as coisas da minha cabeça, eu sempre faço uma revisão de pares. Você sempre vê que, assim, qualquer conteúdo do História Islâmica é meio que uma tese de mestrado, tem uma bibliografia enorme embaixo, que a gente preza pelo rigor. E aí vamos fazendo lá o conteúdo e no fim das contas sai. Mas é uma garimpagem. Óbvio que nem todo muçulmano precisa fazer isso para estudar, dá para ter ali o seu conteúdo um pouco menos... Você não vai produzir, você quer só aprender, você consegue pegar com menos material. Mas assim, a minha rotina é essa rotina, de garimpagem virtual de tudo. Você tem formação em história? Não tenho. É por puro hobby. Eu queria até voltar um pouco de tudo isso que a gente está falando, de mídia, de controle de narrativa. Porque o Mansur é um brasileiro sem ascendência árabe, sem ascendência muçulmana, e que hoje é muçulmano, é um historiador que se apaixonou pela história islâmica. Então eu queria que você contasse como que foi furar essa bolha para você, né? Como que você acessou isso? Da onde você ouviu falar de Islã? Cara, eu sempre fui uma criança muito estranha. Extremamente estranho. Virei um adulto também. Bem-vindo. Virei um adulto muito estranho também, mas eu era uma criança mais estranha ainda. Então, quando eu era criança, eu tinha gostos muito peculiares com relação à espiritualidade. Eu sempre gostei de religião. Eu nasci numa família católica, mas aquele catolicismo, assim, à la nordestina. Que você vai pra igreja, você faz a primeira comunhão, você faz a crisma, você faz tudo, mas quando a vida dá errada, terreiro de macumba. Entendeu? É a religião do brasileiro. Então, assim, eu venho de um lugar do Brasil onde até o ateu tem religião. Meu pai é agnóstico pra caramba, blasfemo pra caramba, mas quando a vida dava mal, terreiro. Entendeu? O Brasil profundo é isso. Exato. É isso. É o ateu que tem religião. Entendeu? É o ateu que respeita a natureza e os orixás. O Brasil é isso, entendeu? É esse ser brasileiro. Então, assim, eu nasci numa família católica, onde a gente é sempre, né, catequizado desde criança, a gente aprende. Pernambuco, ali no miolo, em Recife mesmo, ali, bem na parte histórica, numa família tradicionalíssima nordestina. Minha família tem bloco de carnaval próprio. Então, assim, a gente é sempre uma cultura muito... Meu avô era cirandeiro, então... A gente era bem assim, bem cultural mesmo. Nordestino de novela das 6, entendeu? Não é qualquer nordestino. Eu não só nasci no Nordeste. Eu sou o nordestino da novela. Aquele que, né, que... Então, assim, eu nasci dentro desse meio e dentro da minha família a gente sempre foi ensinado a buscar Deus. Sempre foi ensinado a buscar Deus. A buscar espiritualidade, a buscar religião. Sempre. Para todos os problemas. Cara, na minha vida, a gente, desde a infância... Não tem nada que não se resolva com uma boa reza. Entendeu? E aí vai de ter uma estátua de Buda na sala a Nossa Senhora. É assim. Então, vivendo nesse ambiente, minha mãe sempre me incentivou a ler e estudar bastante sobre religiões. Eu me lembro que a gente ia pra Bienal do Livro lá na minha cidade, eu sempre comprava livrinhos sobre religiões diferentes para crianças, livrinhos sobre hinduísmo, espiritismo, várias coisas. Eu li essas coisas, fez parte da minha vida. E aí, quando eu tinha por volta dos meus 8, 9, 10 anos, eu comecei a jogar bastante jogos de estratégia. Aqueles estavam fazendo sucesso, tipo Age of Empires, Age of Mythology, essas coisas assim. Clássico. Eu comecei a jogar bastante. E aí, isso aí foi, né, naquele mesmo período onde você tem o lançamento dos grandes épicos do cinema de Ridley Scott, né, Cruzada. E aí eu comecei a assistir também lá, com aquele personagem, né, do Ghassan Massoud, o Saladino, magnífico. Não assistam a versão comercial, assistam a versão do diretor, que é outro filme, maravilhoso. Então, assim, eu comecei a buscar o Islã. Que ano é isso? Isso aí é por volta de 2009. Tá. Eu comecei a
buscar o Islã através dessas referências. E aí eu comecei a estudar. Falei, cara, eu quero aprender um pouco mais sobre essa religião, o Islã. Eu fui pra Wikipédia. Na época, a gente pesquisava na Wikipédia, né? É o que tinha. E aí, eu queria saber se existiam muçulmanos no Brasil. Olha só, cara. Eu não sabia que tinha muçulmanos no Brasil. E essa é a realidade de muitos brasileiros até hoje. Isso em 2009. Isso. Sim. Até hoje, cara. Muita gente não sabe que tem muçulmano no Brasil. Muita gente nunca viu um muçulmano na vida. Inclusive fora do Brasil. Eu fui pra França lá, na hora que eu falei que era muçulmano, eu tava no meio dos magrebinos, os caras, olha, o primeiro muçulmano no Brasil. Eu falei, não. Eu sou o primeiro. Não tinha, podia falar que não. Que cara, eu me lembro quando eu fui parado uma vez pra fazer aquela checagem no aeroporto da Etiópia, lá em Addis Ababa. E aí, né, eu falei, não, eu sou muçulmano, cara. Brazilian Muslim? Começou a rir, entendeu? Tipo, não existe. E aí, assim, eu comecei a pesquisar. E aí eu descobri que tinha um site na época que era o Religião de Deus do Muhammad Ziad. Ó, lá atrás. Site antigaço. Quando você fazia a transição de uma página para outra, tocava Bismillahirrahmanirrahim. Nunca mais me esqueço. E aí, nesse site, você tinha vários artigos escritos com, digamos assim, as limitações da época, né? Sim. Ali, cara, o site era muito início dos anos 2000. Mas muito. Só que era a fonte que tinha. Era o único site islâmico que tinha naquela época. Não tinha a iniciativa que vai surgir depois, da Dawa Sheikh Rodrigo e tal, que vai surgir. Não, naquela época não tinha. Esse pessoal ainda estava na Arábia Saudita estudando. Não tinha internet. E eu morava num lugar que não tinha muçulmano. Não tem comunidade árabe no Recife. Não tem libanês pra caramba no Recife, nem tem aqui em São Paulo, entendeu? Então eu comecei a estudar. Eu falei, poxa, queria saber se existe essa comunidade. Tem no Brasil essa aqui. E eu comecei a estudar sobre o Islã, comecei a estudar aquelas palestras que ele colocava lá, do Takdir Maulana, que é um sheik moçambicano, Sheik Takdir, que ele fazia as palestras em português de Moçambique. Eu decorei como fazer khutbah só escutando a abertura do Sheik Takdir em árabe, das palestras dele que o Muhammad Ziad colocava lá pra tocar. E aí eu ficava escutando. Cara, eu jogava Age of Mythology escutando o khutbah do Sheik Takdir. E aí eu, tem que ir atrás dessa religião, né? E aí eu falei pro meu pai, olha, eu descobri que tem uma comunidade muçulmana aqui no Recife, muito pequenininha, muito, né? E eu queria aprender um pouco mais sobre essa religião. Meu pai nem sabia o que era. Ele falou, o que é isso? Eu falei, é um centro cultural. Acho que ele achou que era, sei lá, algum lugar de artes marciais, eu não sei o que se passava pela cabeça dele. E aí ele deixou que eu fosse visitar lá. E, assim, o Centro Islâmico do Recife, ele é do tamanho dessa sala. É muito pequeno. É muito precário. É numa favela mesmo. E, assim, favela no Nordeste não é favela aqui de São Paulo, não, tá? Favela de São Paulo é bairro de classe média lá no Nordeste, entendeu? Favela no Nordeste é favela mesmo. É, tipo, casa do início dos anos 1910... com piso português e o teto caindo. Isso é favela. Lá no Nordeste é isso. Você morar em ruínas. E a comunidade do Recife até hoje tem uma mussala numa ruína. Basicamente isso. E aí eu cheguei lá, na época, eu era muito novo, cara. Eu ainda usava bermuda, que é uma coisa que eu não faço mais hoje. Eu era muito novo. Tinha o quê? 12, 13 anos. Muito pequeno. E aí eu fui pra lá e na época eu encontrei lá Sheikh Mabruk. Figura conhecidíssima no Brasil, né? Tá 90 anos hoje. Cego. Entendeu? Falava um português sofrível. E chegou pra mim... De que origem que ele é? Egípcio. Sheikh Mabruk, ele é, assim, ele veio pro Brasil na época do Gamal Abdel Nasser. Então, assim... Caramba! Ele é um cara assim, sabe? Aí ele veio pra cá e ele construiu essa comunidade lá no Nordeste, em Pernambuco. Só que Sheikh Mabruk, ele é um sheikh à moda antiga. Não é antiga, é antiquíssima. Cara, ele viveu na época do Khedivato do Egito, entendeu? Então, assim, não era nem república ainda. Tá entendendo? Então, assim, ele é muito, muito antigo. E aí ele chegou lá, e aí eu cheguei na frente dele, aí ele... O que você quer aqui? Ele é muito direto. Não, eu queria conhecer um pouco mais sobre os preceitos dessa religião. Tá bom. Todo sábado você vem aqui e você começa. Assim. Aí eu fui pra lá e ele me ensinou fiqh, ele me ensinou aqida, ele me ensinou tudo. E eu comecei a praticar o Islã. Tinha 13 anos, comecei a praticar o Islã. O que era sábado? Aula de religião? Aula de religião. Pra mim só, eu e ele. Só eu e ele. Me ensinou a memorizar surata, me ensinou a rezar, me ensinou a fazer tudo. E ele nunca pediu pra fazer shahada. E eu já rezava, fazia tudo. Era muçulmano.
Aí até que chegou um belo dia no Ramadã, tava eu e ele sentado numa tarde esperando, né, da hora de quebrar o jejum. Aí ele, você quer fazer a charrada? Aí eu olhei pra cara dele assim, quero. Você já tinha frequentado quanto tempo, mais ou menos? Mais de ano já. Aí, você quer fazer a charrada? Então, quero. Fiz a charrada, não mudou nada. Porque eu já tinha... A charrada já era uma coisa que eu fazia 5 vezes por dia. Verdade. Né? Então, assim, aí eu fiz e me tornei muçulmano oficial, né? Apesar de antes, né? Obviamente já ser, dentro da comunidade. 2010, 2011? Por aí, cara. Eu era tão... Tipo assim, eu não tinha, sabe, registro de tempo que nem a gente tem hoje, naquela época, assim, de não, esse foi o dia que eu fiz tal coisa. Então, assim, foi muito tempo, muito tempo. Eu era do ensino fundamental ainda, muito tempo. Aí, o Sheik, ele me ensinou e, desde essa época, eu comecei a querer estudar sobre o Islã, mas através da história do Islã. Então, assim, a pesquisar sobre história do Islã. Sempre. Então, tinha uma livraria na minha cidade, que era a Livraria Imperatriz, que ainda tinha alguns livros em português sobre a história do Islã. As Cruzadas Vistas pelos Árabes, de Amin Maluf, o Mundo Islâmico, aqueles manuais antigos. E aí eu ia lá, comprava quando dava, quando sobrava, não trabalhava na época, né, era criança, basicamente, adolescente, e juntava dinheiro e começava a ler sobre aquilo ali, estudar sobre aquilo ali. E assim nasceu meu interesse por história islâmica. Você não tinha nem atingido a maioridade quando você fez a shahada? Não. Eu tive que fazer, inclusive, quando eu fiz a charrada, quando eu comecei a frequentar o centro, meu pai teve que escrever uma minuta que o Sheik pediu pra ele, pra eu frequentar a mesquita. Fazer direitinho. Nessa época, como é que você tava fazendo? Você já praticava em casa também religião ou não? Sim, sim. E como é que ficou a família nessa Cara, parte? no começo foi muito difícil. Eu sofri muita perseguição em casa. Muita perseguição Porque em casa. imagina, né? Assim... Mesmo com você, um ambiente praticamente ecumênico. O pessoal tava sincrético. pronto pra qualquer coisa menos pro Islã. Entendeu? Porque o Islã, ele é muito desconhecido pra maioria das pessoas. Sim, certo. Entendeu? Muito desconhecido. E todas as referências que são passadas para pessoas são negativas. Absolutamente todas as referências são negativas. Então eu sofri muita perseguição. Mas muita dentro de casa. Mansur, porque assim... Pode falar. Pode falar. Não, eu ia falar que assim, a gente fala com muita gente disso aqui, né? A gente tem tanta influência islâmica aqui no Brasil que é incontável, né? Só que, de alguma forma, né, isso foi tudo apagado. Essa raiz foi cortada de alguma forma. Você acha que teve um plano, um projeto bem definido para apagar essa raiz, ou você acha que foi um negócio natural? Infelizmente, assim, eu posso falar que foi as duas coisas. Foi um projeto, porque eu não posso dizer que a Inquisição portuguesa perseguindo muçulmano no Brasil no início dos anos 1500, né? Não foi um projeto, não posso dizer isso. Né? Foi um projeto. Eu também não posso falar que o governo brasileiro, né, na época do Brasil Império, destruindo as mussalas e perseguindo as comunidades africanas muçulmanas aqui, isso não era um projeto. Até a repressão contra escravos, né, que eram muçulmanos, né, vindos da África. E aí não deixava se reunir, não deixava leis rezar. Exato. No Brasil já mais moderno, inclusive, em relação à população negra. Tipo, uma vigilância no sentido de as pessoas aqui, sei lá, manifestações culturais foram perseguidas e tal. Isso é resquício da repressão sofrida pelos malês. Cara, você tem uma ideia? Em Porto Alegre, século XIX, o pessoal fazia reunião para ler Qassida al-Burda. Qassida al-Burda é uma coisa muito específica. Isso denota um grau de erudição dos muçulmanos que viviam aqui muito grande. Eles não eram só muçulmanos. Havia sábios. Exato, eles eram eruditos. E quando eu estava lendo o livro do Alufá Rufino, que é um livro maravilhoso, ele conta a história de um desses muçulmanos, dos centros islâmicos de Porto Alegre. Cara, eu me arrepiei. As páginas do Qassida al-Burda, porque Qassida al-Burda é uma coisa que eu leio. E, cara, isso fez parte da história dos nossos ancestrais aqui no Brasil. Sabe? A gente continuar. Então, assim, foi feito um esforço e também... E deu certo. Que deu certo. E também, as comunidades que se estabeleceram aqui, elas tinham dificuldades logísticas muito grandes de manter conectividade. Isso foi uma coisa que aconteceu com os africanos, pela própria escravidão, né? Os caras tinham que ser batizados quando chegavam aqui. E a religiosidade era realmente perseguida. E também com a comunidade sírio-libanesa que veio depois... Você não tinha meios eficazes
para transmitir a religião para a geração seguinte. Que é uma coisa, por exemplo, que os indo-paquistaneses, eles têm. Eu estava conversando com um sheik paquistanês essa semana passada, lá, que ele foi para Barretos, na pessoa do Jamar, estava sentado com ele conversando, eu falei, cara, o diferencial de vocês, sabe o que é? Quando vocês montam uma mesquita, vocês montam uma madraça do lado. Em todo lugar que vocês vão. É incrível. Você vai pra Trinidad e Tobago... É o MST do Islã. Exato. O cara faz uma mesquita... Exato, é. Exatamente isso. Então, assim, a Guiana já tem presidente muçulmano. O presidente da Guiana é muçulmano. Você vai pra Trinidad e Tobago, aqui no Caribe, o pessoal é muçulmano. Tem comunidade muçulmana... Canadá tem um monte de Trinidad e Tobago muçulmano. Exato. Por quê? Porque os paquistaneses e os indianos, eles têm uma cultura literária muito forte. Sim. Eles falam, não, a gente vai abrir a mesquita e vai fazer a madraça. Já o pessoal que veio do Levante, do Líbano e da Síria, não, a gente vai fazer uma mesquita, mas vai ser a mesquita. Vai ser a mesquita mais linda do mundo. Vazia. Vai ficar... Vai ninguém. Entendeu? Sim, é verdade. Infelizmente. Então, assim... Tem uma coisa que a gente já elencou várias vezes aqui, como a gente já passou por esse tópico várias vezes, que essas comunidades sírio-libanesas também vieram numa outra perspectiva, não exatamente da expansão da religião, né? Não, mas assim, eu vejo que mesmo os indo-paquistaneses, eles não foram pra Inglaterra para islamizar. Eles foram para trabalhar. Muitos deles iam como subir. Comércio expandiu muito. Exato, expandiu. Eles eram comerciantes também. Mas eu falo numa mentalidade de transmissão, entendeu? Que eles tinham. E o pessoal do Levante, por ser um pessoal muito rural, muito agrícola, os primeiros imigrantes sírio-libaneses que vieram pra cá eram comerciantes, mas eram mascates. Eram comerciantes, mas era um pessoal que vinha de uma tradição de ser agricultor. Era um pessoal que às vezes era analfabeto. Nosso avô era analfabeto. Não eram pessoas metropolitanas. Exato, não eram pessoas metropolitanas. Então, assim, é um pessoal que tinha um amor pelo Islã, não, vamos juntar e vamos construir a mesquita. Mas eles não sabiam como transmitir aquilo ali, porque na própria aldeia de onde ele veio, aquilo ali era transmitido de uma forma folclórica. Você tá entendendo? Cultural. Então, assim, teve as duas coisas. Teve uma iniciativa, digamos, governamental no início, que eu não posso, mais uma vez, falar que Inquisição e... Enfim, pô, o pessoal não sabe, mas o pessoal fala de queima de bruxa. No Peru, o muçulmano era queimado. Em Lima, você teve queima de muçulmanos nas praças, no tempo da Inquisição Espanhola, entendeu? Isso é registrado. Então, assim... No próprio Holocausto, os muçulmanos morreram também. Exato, né? Várias vezes na história isso aconteceu. Então, assim, aqui na América Latina, na América Espanhola, você teve muita perseguição e a morte da comunidade muçulmana. Isso contribuiu para essa quebra do link. Então, assim, o brasileiro, ele é descendente do muçulmano de 3 vias. Ele é descendente do muçulmano da matriz hispânica, ibero-hispânica, dos mudéjares e mouriscos que vieram para cá, né? Ele é descendente dos muçulmanos pela matriz africana. 1/3 dos africanos que vieram para cá eram muçulmanos. 1/3. Entendeu? Então, assim, era muito muçulmano que vinha para cá. Cara, e eles não eram só... Eles eram os muçulmanos. Eles eram artistas. Você tá entendendo? Eles eram literatos. Eles eram pessoas que sabiam escrever. Eles deixaram diários. Sabe? Os testemunhos da época falam disso. E aí você tem a terceira matriz, que é a matriz sírio-libanesa. O pessoal fala, a maioria dos imigrantes árabes que vieram pro Brasil, eles eram cristãos. Ah, é? O que é que significa ser cristão no Líbano, da época? O libanês é o ser humano mais sincrético que existe. Entendeu? O cara chegava aqui... Peraí, o que é a maioria aqui? Essa cidade é católico? Você é católico. Eu rezo o meu salá em casa, mas aqui eu sou católico. Eu sou druso, aqui a maioria é muçulmana, então você é muçulmano. O levantino é isso, cara. O levantino é o brasileiro antes do Brasil. Entendeu? Então, assim... Isso fez a nossa matriz cultural e religiosa do Brasil ser única. Porque, cara, eu percebo uma coisa na comunidade muçulmana americana. Eles pegam uma figura, que é o Malcolm X, que tem aquele peso todo que a gente sabe. E eles criam um culto ao redor do Malcolm X imenso. Porque eles não têm essas, sabe? Quem foi que criou os Estados Unidos? A Inglaterra, que não tem essa ligação com o mundo islâmico toda, que Portugal teve, por exemplo, entendeu? Portugal tinha colônia no meio da Península Arábica. Sabe? Alfonso de Albuquerque fez um plano para tentar roubar o corpo do profeta Muhammad em Medina. Então, assim, Portugal tem uma história com o Islã. O Brasil tem uma história com o Islã. Mas a gente não sabe valorizar isso aqui, você tá entendendo? Eu tava conversando com o professor Kairos, que ele é um dos pesquisadores sobre a revolta dos malês aqui no Brasil, ele é muçulmano também. Ele falou, cara, eu fui na biblioteca lá no Rio de Janeiro, no acervo, né?
do governo federal, lá tinha uma seção só de manuscritos árabes. Sabe? Armazenados há muito tempo. Ninguém sabe o que tem lá até hoje. A nossa comunidade não valoriza isso. Sabe um resgate muito bonito que foi feito nos anos recentes? Pela comunidade judaica sefardita aqui no Brasil. Eles criaram um projeto chamado Sinagoga Sem Fronteiras, que é daquele Rabino Ventura. Eles viajam pelo Nordeste, nos lugares onde eles sabem que tem a comunidade descendentes dos Anussim, que eram os muçulmanos que foram batizados à força na Inquisição há 400, 500 anos atrás. Eles reconstroem a árvore genealógica, eles fazem as coisas todas e trazem esses nordestinos de volta para o judaísmo. Você tá entendendo? Tem um projeto disso lá no Nordeste. Caramba. A gente não precisa disso, que pra gente muçulmano é descendência, ascendência, quem foi que o pai, a mãe, dane-se. Pra gente não tem isso. A gente não transmite a religião pelo sangue, né? A gente não tem essa crença, né? Mas, entretanto, contudo, todavia, tem um projeto muito bem feito. Cara, a primeira sinagoga das Américas fica na minha cidade, no Recife, fica Carral Zuri Israel, que é a sinagoga lá do bairro do Bom Jesus, lá no Recife. Você vai pra lá, é um museu muito bem cuidado. De quando que ela é? Ela é da época da invasão de Maurício de Nassau, século XVI. Na época que o Conde de Orange foi lá, construiu a cidade de Mauristad e tal. Então, os judeus que fugiram de lá, quando ela foi retomada pelos portugueses, eles foram um dos fundadores de Nova York. A comunidade judaica fez um mega trabalho de reconstrução. É um museu lindo lá. Você vai lá, você vê, você descobre sobre as figuras judias de Recife, brancadias, você estuda, você tem aquilo ali, você tem esse senso de pertencimento. A comunidade muçulmana brasileira até hoje não fez 1% disso. Sim. Você tá entendendo? A gente não resgata as nossas raízes. Não é o resgate das nossas raízes. A gente tinha que ter um museu preto islâmico brasileiro, só uma exposição, cara, pra ensinar sobre a revolta dos malês aqui pro pessoal. Sim. Sabe? A gente não tem um filme sobre isso, cara. Opa! Tem. Acho que eu nem falei com vocês. Eu tava participando de uma série da Caru Alves. Vai ter um filme dos malês, mano. Nossa, que bem. Machallah. Cara, eu vi as fotos. Assim. Você não paga pra falar isso, não. Acho que o filme chama Revolta dos Malês mesmo, se eu não estiver enganado. É do pai da Camila Pitanga. Uma caracterização tremenda. Legal. Nossa. Eu peguei isso aí de uma das pessoas da equipe. Que você é muçulmano, né? Pô, trabalhei no filme dos malês. Falei, filme dos malês. Abriu o iPad e começou a mostrar pra mim as fotografias. Mas tem muçulmano envolvido no projeto? Tem muçulmano envolvido no projeto? Tem, o consultor cultural. Não lembro o nome dele agora, mas... Tudo que eles iam fazer é a oração. Tá certo? Sim, pode fazer isso? Pode. O cara entrou de pra não fazer que nem o Azinho do Robin Hood. Balizou todo o roteiro. E assim, eu vi essa parte estética. Sim. A caracterização é muito pesada, mano. Isso. Calificação. Isso que coisa, falta, cara. As roupas. Exato. Isso que falta, sabe? Quando vai sair, mas... Exatamente. Revolta dos Malês já... Eu tava... já é quase uma realidade. Graças a Deus. Eu tava vendo um documentário... Documentário não. Uma página, né, no Facebook de livros antigos. Livros usados. Aí, um dos livros que ele colocou lá. Primeiro Alcorão traduzido para o português publicado no Brasil. Em tempo do imperador Dom Pedro II. Meu irmão... Isso aí. Que livro... Cara, na hora, eu não, você vai me mandar isso aí. Fui atrás, não tinha dinheiro pra comprar. Passei a peneira na comunidade Chapéu, fui atrás porque isso tinha que ficar com a gente, sabe? Tem que ser digitalizado isso aí para o pessoal usar. Então, assim, esse resgate que não é feito. Nossa comunidade vive uma coisa muito triste. Eu moro em Barretos, né? Barretos tem a segunda mesquita oficial do Brasil. A primeira aqui da Avenida do Estado, em São Paulo. Barretos é a segunda construída, nos anos 60 ainda. Antiquíssima. Barretos tem uma comunidade lá, árabe, muito antiga. Tem bairro lá em Barretos chamado Jardim de Alá, Hussein Jamra. Tem muita coisa. Tipo, eu moro na rua que é o Pedro Cassim. Tem muita coisa da comunidade árabe lá. Muito, sabe, barretense com nome de muçulmano, com sobrenome de muçulmano. Não é nome árabe, é de muçulmano. Cristão não se chama Hussein, né? Nem Ali. Então, assim, é muita coisa. Mas o quê? Esse pessoal perdeu. Você tá entendendo? Meu filho foi pra escola recentemente,
né, ele começou a frequentar a escola, ele ficou muito próximo de um menino chamado Khalil. Ficaram amigos inseparáveis. Amicíssimos. Aí ele começou a ir lá em casa, né? Eu falei, rapaz, seu nome é tão engraçado, né, Khalil? Como é o nome da sua mãe? O nome da minha mãe é Amina. Eu, Amina? É. Eu conheci a mãe dele. Tudo bem, dona Amina? Oi, tudo bem. A senhora é muçulmana? Não, sou daqui da igreja católica e tal. Eu falei, que legal. E o seu avô, meu avô é muçulmano, ele tá vivo até hoje. Perdeu, né? Você tá entendendo? 3 gerações. E o pessoal já... Então, é essa transmissão. E é uma das coisas que eu vejo, cara, que os filhos dos libaneses aqui no Brasil têm esse problema. Infelizmente, eles querem ser brasileiros. Eles têm essa necessidade. Porque vivem numa sociedade que pressiona. É natural. Exato. Que o Brasil é muito acolhedor a ponto de você se diluir. Se diluir. Exato. Mas aí é que tá. A gente tem que mostrar que ser muçulmano também é ser brasileiro. Sim. Sabe? A gente tem que encontrar as nossas raízes, a nossa música, a nossa arte, tudo isso. A gente precisa mostrar que é óbvio que a gente vai ter nossos contornos e limitações religiosas pra fazer isso. A gente não vai pra escola de samba botar uma muçulmana pra dançar e rebolar. Não é isso. Não é isso. Mas a gente precisa encontrar o nosso, cara. Os muçulmanos britânicos, eles estão fazendo isso. Cara, já tem várias bandas de nasheed muçulmanas britânicas. E não é aqueles hip hop, rap, não. Música clássica britânica. Você tá entendendo? O pessoal pega as notas, eles islamizam as letras e as notas. Eu escutei, cara, eu fiquei maravilhado. Os muçulmanos mexicanos estão fazendo isso também. Eu vi os nasheeds mexicanos muito lindos. E fica mais gostoso porque a gente entende o que eles estão falando, você tá entendendo? É lindo. Os muçulmanos de Granada agora... Porque assim, a comunidade muçulmana na Andaluzia da Espanha tá voltando. O pessoal tá construindo comunidades assim, amuralhadas mesmo. Tipo, aqui esse vilarejo só mora muçulmano. Então isso, eles estão voltando a ser espanhóis e muçulmanos no meio do século XXI. A gente que é brasileiro, a gente não sabe? Perdeu isso. E eu percebo por quê? Porque a gente não conhece nossa história. A gente vive uma história apartada. A gente precisa resgatar isso aí. Mas você sabe, Mansur, tem uns fenômenos acontecendo que são bem interessantes. Eu converso muito com os rapazes aqui. Eu atualmente estou morando próximo a uma mesquita que é pequenininha, mas tem uma comunidade muito interessante, diversa, que é a Mesquita da Virgem Maria. Fica ali naquele bairro meio Cambuci, meio Aclimação ali. Tô ligado qual que é. Ali a gente tem uma brincadeira que a gente chama de Cambuciquistão. Porque não apenas levas de imigrantes diversas, de diversas correntes migratórias, aportam ali e fazem daquele bairro sua vizinhança, sua base, como muçulmanos brasileiros que estão se convertendo. E tem caras que moram longe e se convertem, querem ficar tão perto da comunidade que começam a procurar casa no Cambuci, Então, assim, é um bairro que você anda, você começa a ver umas bandeiras da Palestina pichada. É um novo Brás. É um novo Brás. A gente tá... Sério mesmo, a gente chama de Cambuciquistão. Então, eu acho que tem um encontro cultural que não dá pra gente prever os resultados ainda. Sim. Porque, assim, eu entro lá, eu sou brasileiro, assim como você, eu sou brasileiro sem ascendência árabe. Sim. Sou o que é chamado de revertido. Sim. Eu fui com as minhas próprias pernas pra dentro do Islã. Aham. E aí eu rezo do lado de um menino indiano, um adolescente. Moro junto com um iraquiano, um argelino no quarto da frente. E ali tem uma outra cultura que está surgindo ali. Sim. Entende? Que a gente ainda não consegue prever os desdobramentos disso. Sim. Então, sei lá, a gente vai passar essa geração nossa, a gente vai morrer, vai ter nossos filhos, vai ter... Exato. A gente não sabe que tipo de que vai produção cultural que vai se dar através desse encontro. Sim. Mas aquele bairro, se ele continuar progressivamente recebendo os muçulmanos de fora, quando eu digo de fora, de vários lugares do mundo, e ao mesmo tempo essa leva crescente de pessoas brasileiras que se convertem, sei lá, 50 anos, 60, 80, 100 anos. Sim, já vai ser uma coisa... Não, vai ser uma coisa diferente. E é por isso que eu falo para as pessoas o seguinte: quando a gente fala de preservação da comunidade muçulmana, a gente não tá falando de dominação da comunidade muçulmana. Obrigado. A gente não tá falando de, sabe,
controle. Não, vamos eleger aqui um partido. A bandeira do Brasil vai ter uma lua crescente verde e amarela. É o que eu tava falando, de implantar a Sharia. Não, agora você vai implantar a processos, né? Exato. Mas assim, a gente precisa resgatar a nossa história. Porque a gente faz parte disso aqui, cara. A gente faz parte disso aqui. A gente faz parte da história do continente americano desde o começo. Então a gente tem direito, a gente tem uso capião disso daqui também, cara. Que nem todo mundo tem. E se a gente for até no aspecto jurídico, né, das constituições, dos estados, vários direitos que hoje a gente tem acesso vieram do Islã. Sim. Vieram da Sharia, que a galera fala, não, isso é coisa de terrorista e tal. Sim. Então, assim, por que a galera não liga isso? Eu tava lendo um livro do Christopher J. Walker, maravilhoso. Chamou O Islão e o Ocidente, porque a tradução é português de Portugal, e o português de Portugal, infelizmente, né, existe. Existe. Eles fazem essas coisas. Português de verdade surgiu no Brasil, enfim, mas isso vai ser uma história que ainda a arqueologia está tentando. Então, assim, tem esse livro dele que é muito bom, e ele conta como o pensamento iluminista começou no mundo islâmico, e assim, ele faz uma... Não é que ele faz uma teoria, ele, nesse dia, o Kant... Ele estudou nessa leitura do Ibn Tufayl que estava tendo em Oxford. Tá aqui o registro que ele aprendeu isso aqui. Depois desse dia ele começou a escrever isso aqui. Então assim, ele vai criando isso. E os pensadores da Era das Luzes, que desenvolveram esses pensamentos de iluminação, de todas essas coisas, eles eram pessoas que se voltavam para o mundo islâmico como exemplo e modelo para as liberdades sociais e religiosas. Por quê? A história do cristianismo, pelo menos o cristianismo europeu, tá? Que é muito importante falar isso, porque a cristandade africana é outra coisa, a cristandade asiática, chinesa é outra coisa. Vamos falar a africana é anterior à europeia. Exatamente. O Império Cristão de Axum é muito mais antigo, mas enfim. O cristianismo europeu, ocidental, também é bom falar isso, porque tem a cristandade europeia oriental, que é outra coisa. Sim. Ele sempre teve uma dificuldade imensa em conviver com a diferença. Aliás, ele nunca conviveu com a diferença, né? Na verdade, o pessoal sempre procurou homogeneizar a sociedade. Enquanto língua, enquanto cultura, enquanto religião, enquanto interpretação teológica. Às vezes era todo mundo católico. Mas aqui eu sou católico gregoriano, aqui é pré-gregoriano. Pronto, daqui pra cá é heresia, daqui pra cá você vai se converter, você vai morrer. E isso foi a história da cristandade europeia ocidental por séculos. Branca. Ela não conheceu outra história, na verdade. Então, assim, no século XVI, começou a reforma protestante a dar aquela verve, e o pessoal começou a querer olhar um modelo de sociedade que podia abrigar pelo menos duas religiões. O catolicismo e o protestantismo. E até Martinho Lutero. Todo mundo se referenciava no mundo islâmico. Porque a capital do mundo islâmico, a maior de todas, que era Istambul, a maioria da população era cristã. Isso que as pessoas precisam entender. Durante a maior parte de sua história, a maior parte da população do Império Otomano era cristã. Ou seja, tinha liberdade religiosa nos impérios islâmicos. Não é liberdade religiosa. Liberdade religiosa tem eu e você aqui. No Império Otomano, você tinha uma divisão social de bitribunalidade. Eu sou cristão. Meu sistema legislativo é cristão. Meu sistema administrativo é cristão. Eu vou pagar taxa para um administrador cristão. Quando eu tiver um problema, um crime, alguma coisa, eu posso escolher ser julgado por um tribunal cristão, e se eu quiser, eu posso ser julgado por um tribunal islâmico. É a mesma coisa para um judeu. Mas eu sou um cristão ortodoxo oriental. Não, a gente vai apontar um patriarca para você. Não, eu sou um católico bósnio. Não, aqui a gente vai apontar um católico bósnio que vai fazer a administração. O Império Otomano é inconcebível. Você tá entendendo? Era uma maluquice. Parece um surto coletivo que todo mundo viveu, assim. Eu tava lendo um livro recentemente de um autor israelense chamado Amnon Cohen, que ele escreveu somente sobre os registros das cortes islâmicas com relação a judeus na Palestina. E, enfim, no Império Otomano como todo, mas o foco dele era a Palestina. E, cara, é incrível como os não muçulmanos tinham liberdade jurídica. Por exemplo, hoje se eu quiser divorciar da minha esposa, eu vou pra que tribunal? O Tribunal da Justiça Brasileira, da Vara da Família. Cadê minha liberdade religiosa? Eu não acredito na Vara da Família. Eu não acredito naqueles princípios, eu não acredito naquilo ali. Por que eu sou obrigado a me converter àqueles princípios? Por que eu sou obrigado? Onde é que tá a liberdade religiosa? No Império Otomano? Não, vou me divorciar, vou pra um tribunal rabínico.
Você tá entendendo? Ah, mas eu não quero ser julgado pelo tribunal rabínico. Então a gente vai pegar um juiz que seja neutro entre ambos. Óbvio que ele vai ser muçulmano, que vai ser um oficial do Estado, mas que vai julgar de acordo com ambas as partes. É isso que eu falo pra vocês. E nessa época, a Europa olhava pra isso como uma maluquice. Você tá entendendo? Como uma coisa inconcebível. Porque a sociedade otomana, e quando eu falo otomana, eu falo islâmica. Eu não falo de uma raça, de um povo, porque a minoria do povo que vivia ali era turco. A minoria. Os turcos eram isso aqui, via na Anatólia, ali no norte, o resto era grego, a maioria era grego islamizado, eslavo islamizado, albanês, bósnio, kosovar, enfim, tinham várias etnias que veio ali. Árabes pra caramba também, descendo ali, depois de Adana pra baixo, todo mundo árabe. Depois ali o pessoal magrebino, enfim. Então assim, você vivia nisso aí. E os primeiros pensadores iluministas, eles se voltaram para o Império Otomano como um modelo de sociedade que funcionava. Funcionava sem uma nobreza estabelecida. O pessoal fala, mas não tinha um sultão? Mas o sultão era deposto assim. O pachá era deposto, o primeiro-ministro era mas era deposto mais fácil que ter o vereador hoje. Você tá entendendo? Então é isso que as pessoas têm que entender. Essas liberdades, todas essas, sabe, essas revoluções, elas aconteceram no mundo islâmico sem sangue. Para que um judeu fosse respeitado no Império Otomano com relação aos seus procedimentos jurídicos, ele não teve que fazer uma revolução judaica. Ele não teve que enforcar o rei. Você não tem registros de, sei lá, massacre de comunidade judaica. Exato. Pogrom. Império Islâmico, né? Exato. A maior cidade judia do mundo era Tessalônica. Império Cristão. Sim. Todo sim. dia. Todo dia sim, já também. Então, assim, é isso que as pessoas precisam entender. Não era perfeito. Tinha corrupção, tinha juiz injusto, tinha tudo. Humanidade. São seres humanos. É seres humanos. Isso aí não é uma vida idílica. Tinha gente que, dá uma sentença errada porque alguém me subornou. Isso existe. Mas a intenção daquela sociedade era criar isso. O conceito O sistema de Adala. E aí aquela sociedade era direita, era esquerda? O que era isso aí? Ela não tinha passado por isso. Então, hoje o que as pessoas conhecem é isso. Ou é direita ou é esquerda. Exato. Ela não tinha passado por isso. Não tinha uma casta sacerdotal estabelecida aos moldes da Europa. Você não tinha uma casta real estabelecida aos moldes da Europa. Porque o que é um rei muçulmano? O pessoal, eu fiz um post muito interessante explicando a diferença entre emir, sheik e sultão. Eu vi. Aí o pessoal falou, tá, mas o significado é o mesmo. Eu falei, pois é. Tipo, não tem sentido. Nobreza no mundo islâmico é uma coisa fluida. Tá, quem é o nobre? Quem tem mais dinheiro tem mais arma e exército aí. Ele é o nobre. Aí quem vai ser o próximo? O que tiver mais eu conseguir derrubar ele vai ser. Então, assim, não tem aquela coisa, não, esse aqui é meu sangue azul, isso aqui é o meu sangue... O Império Otomano, por exemplo, é um império formado por convertidos. Ex-escravos. Exato, convertidíssimos. E não só eles. Cara, uma coisa que aconteceu na Índia, por exemplo, né? A Índia sempre teve um comércio de escravos, de gente escravizada muito forte com a África Oriental. Que aí você tem a comunidade até hoje que existe lá chamada os Sidis, né? Que são descendentes dos africanos que foram importados, né, dali do comércio com a África Oriental. Ali Moçambique, né, Quilua, enfim, ali a região da costa. E aí eles foram levados para lá. Quando chegaram lá, o que é que eles viraram? Formar aqui uma favela, um gueto. Governaram a Índia. Governaram a Índia. Malik Kafur, Abul Misk. Você tem muitos reis indianos negros, com quadros pintados sobre eles, com mausoléus enormes, palácios gigantescos. Eles eram negros, de origem escravizada. Porque eu fiz uma entrevista muito interessante com o professor Jonathan C. Brown, tá no meu canal lá, tá em inglês, mas tá legendado, foi eu e ele, né? Ele é um especialista muçulmano na história da escravidão. Ele fez 2 livros sobre isso, um que é o Islam and Slavery, né, que é escravidão e Islã, e outro que é Islam and Blackness, que é Islã e Negritude, que é muito bom esse livro dele. E ele fez esse livro, e aí eu perguntando pra ele, né, ele falando, tá, cara, qual é o conceito de estabelecer escravidão dentro da sociedade islâmica? Você era derrotado na guerra, você era capturado. Você era mandado pra alguma casa pra fazer algum serviço, ou serviço militar, ou alguma coisa. Acho até que a terminologia... exato. Não, escravo talvez não... Não faz sentido, ele falou isso É uma relação de servilismo. Exato. Ele é ritualizado, ele tem uma contextualização histórica, social, quer dizer, corresponde àquele tempo, àquela cultura. Sim. Porque assim, é importante a gente rachar isso enquanto conceito.
colocar isso de um lado e colocar de outro o que foi a escravidão mercantilista, essa que lançou as bases da economia que a gente conhece hoje. Sim, exatamente. O acúmulo de riqueza, o acúmulo de capital. O escravo enquanto commodity. Exatamente. Aí então, os muçulmanos não tinham isso. Commodity, eu falei outra vez aqui. E assim, o cara era negro, ele era escravizado, ele era levado lá, ele servia e ele virava rei. Mas era alguns poucos. Porque assim, rei na sociedade não dá pra ser todo mundo, né? Tem que ser alguns poucos. Não dá pra todo mundo ser rei. Faz sentido. Mas só de chegar alguém... E aí a pessoa ter uma mobilidade social, exato. Você tá no extrato mais baixo, consegue se alçar. E a elite da sociedade era o quê? Negra. E depois dela, negra. E depois embaixo, aí tinha um povo local lá que era branco, árabe, indiano. E era isso. E aí o pessoal, mas o que pra acontecer isso, o que é que teve? Teve revolta? Não, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse no hadith: obedeçam seu emir nem se for um escravizado negro. Isso é um hadith. Você tá entendendo? O profeta Muhammad, ele não fez a revolução de eu vou abolir a escravidão. Não. Ele vai transformar a perpetuidade da escravidão numa coisa impossível. Sabe? Ou seja, foi um processo gradual. Exatamente, um processo gradual. Então, por que a pessoa fala, por que os muçulmanos nunca tiveram a ideia de abolição? Primeiro que essa mentira que teve. Ahmad Bey de Tunis aboliu a escravidão na Tunísia, assim, no golpe de espada. Tipo, Princesa Isabel, ele fez lá. Então, assim, ele deu essa daí. Mas... por que os muçulmanos nunca desenvolveram esse processo igual aconteceu no Ocidente? Porque as pessoas que passavam por isso, elas não enxergavam essa necessidade. Porque o próprio processo que mantinha elas no poder era esse. Se eu nasço lá no interior da África, numa casa de barro, num vilarejo, e 10, 20 anos depois, eu tô governando o centro do poder econômico mundial, que era a Índia, qual foi o sistema que viabilizou isso aí? Intercâmbio? Faculdade? Foi o quê? Era um sistema, infelizmente, de escravidão militar. Então, assim, óbvio que você vai ter a brutalidade, você vai ter o abuso. Toda instituição humana vai ter isso. O trabalho tem. Exatamente. Você vai trabalhar no supermercado, no Carrefour... Passar um ônibus, daqui a pouco cheio de gente voltando pra casa, é o quê? Você vai ter aquilo ali. Mas você vai ter um sistema social que vai permitir a mobilidade. E, cara, o mundo islâmico é tão louco que, assim, eu vejo muito pessoal, porque o mundo islâmico teve escravidão, não sei o quê. Aí eu falo, olha, vamos lá. No século XVI, o império mais poderoso da Terra, obviamente, era o Império Otomano, durante o governo de Suleiman o Magnífico, né? Suleiman al-Kanuni. Ele tinha um escravo, que era o Rustem. Ele deu a filha dele em casamento pro escravo. O juiz mor da cidade era um negro escravizado. Da Suprema Corte. Você imagina Dom Pedro II dando Isabel pra Tião, de Angola, casar? Seria uma piada, né? Seria um escândalo, seria inconcebível. Assim, era mais fácil ele dar uma cabra pra filha dele casar do que um ser humano por causa da cor da pele dele diferente. A princesa Isabel pro Pata Seca. Exato. Ele falia isso. Mas os muçulmanos faziam. E não é que eles faziam uma vez, tem gente que ele fazia o tempo inteiro. É porque o termo escravo também ele já é errado no Islã, né? Exato. Porque o termo em árabe é abd, né? Exato. Abd é servo, serviçal, né? Exatamente. Eu acho importante essa... Exato. É importante Exato. isso, porque o escravo ele nasce... Na verdade, é um produto europeu, né? Totalmente, porque até o nome escravo vem de eslavo, que eram as pessoas escravizadas na Europa. Então, assim, é essa mentalidade, é essa visão que a gente precisa mostrar para as pessoas. E que, olha, cara, até para esse momento que vocês consideram tão terrível da história do Ocidente, o mundo islâmico tinha uma alternativa. Tinha seus defeitos absurdos, tinha seus problemas, tinha tudo isso. Mas o que é que eu tô querendo? Não, vamos voltar à escravidão. Não é isso. Pelo amor de Deus, não faça esse corte. Mas assim, em todos os momentos da história, os muçulmanos tinham alternativa para o que estava acontecendo. Aquela alternativa podia ser a melhor de todas? Não. Mas era uma alternativa. E é isso que a gente precisa aprender a fazer hoje. Apresentar uma alternativa social para as pessoas com base no Islã. Não para a gente segregar, mas pra gente se entregar. Ou seja, não é o contrário, você chegar com dogmas, preceitos, escrituras, profecias, obrigações e proibições. É o contrário disso. É você dizer, olha... É você se basear no que você crê,
Exato. Como, por exemplo, a gente está agora... eu ajudei um pouco nesse processo lá na Mesquita Virgem Maria, distribuindo refeições gratuitas. Sim. Gerar um impacto local ali e tal. Sim. A gente não... Teve uma mulher que chegou lá, eu tava no dia. Tava o irmão Rafik, tinha outras pessoas lá também. Pra gente pegar a comida, a gente precisa converter na seita de vocês? Juro, Wallahi. A mulher falou... A gente riu, né? Acolhemos ela com a maior educação do mundo e explicamos. Não. A senhora basta estar com fome, estar na fim de comer uma comida e tá tudo certo. Entendeu? Então, a gente é da Irmandade da Fome, a senhora tá com fome. Porque parece até teve uma coisa que um período recente nosso aconteceu que era por política, né? Teve uma coisa que viralizou, lembra? Um cara que dava marmita e falou, vota no Lula, não Bolsonaro. Mas eu falei, não, voto no Lula. Tá bom, última comida que a senhora vai pegar aí. Exato. Que desumano, que anti-islâmico que seria. Então, eu acho que é mais ou menos isso que você tá falando. Exato. A gente precisa aprender o seguinte. Ações que impactam, cuja base do pensamento é o Islã. A sociedade é um mosaico. A gente vai trazer a pedra islâmica pra esse mosaico. Boa. Você tá entendendo? Você tá ligado àquela escadaria que tem lá no Rio de Janeiro? Que é Celarão. cheia de... Celarão, essa escadaria famosíssima. Ela é uma escadaria cheia de caco. Tem azulejo do mundo inteiro lá. No meio da escadaria, tem um azulejo lá escrito Wala Roli Bilallah, e não há vencedor a não ser Deus. O cara que fez a escadaria, né, o Celarão, ele tem toda aquela ideia da azulejaria espanhola, que tem influência árabe e tal. Ele pegou os azulejos do Palácio de Alhambra e fez umas imitações e colocou lá. Que legal. Essa é a ideia que a gente tem que ter. Não é que a gente vai construir a azulejaria nova. Parece uma parada que o Galo falou lá. Ele fala assim, quando você olha a floresta de fora, que cor ela é? Verde. Sim, verde. Quando você entra, tem várias cores. Tem várias cores, exatamente. Então é isso que a gente vai fazer, a gente vai encaixar o Islã ali. A gente vai apresentar... Cara, é incrível, se você vai no Congresso americano, tem as estátuas dos grandes legisladores. Eles colocaram estátua de Nabucodonosor, colocaram estátuas de Ciro, de vários legisladores. E tem a estátua do profeta Muhammad lá, com o Corão na mão. Óbvio que a gente que é muçulmano... tem lá. A gente que é muçulmano, a gente não adora isso. A gente não é permitido na nossa religião fazer isso. Mas eles homenagearam o profeta Muhammad. Muito interessante. No Capitólio tem uma estátua do profeta Muhammad com a cimitarra. Tem que ter essa cimitarra, né? Que é um erro histórico assim, absurdo, porque o profeta não usava cimitarra. Mas assim, tem lá o profeta com a cimitarra e o Alcorão na mão. No interior do meu estado tem uma estátua do profeta Muhammad em homenagem a ele, sabia disso? Nossa, não sabia não. O Ariano Suassuna, né, ele tinha aqueles livros dele sobre mouros e cristãos, né, aquela festa da cavalhada. E tem um palácio lá chamado Palácio Armorial. Metade do palácio é azul e metade é vermelha. A metade azul representa os cristãos e a metade vermelha representa os mouros, os muçulmanos. Na metade azul tem uma estátua de Jesus, a Bíblia, o Espírito Santo, e na metade vermelha tem o profeta Muhammad, lá escrito Maomé, o Corão, uma estátua do profeta Muhammad no meio do sertão nordestino. Então, assim, óbvio que não é uma homenagem legítima do nosso ponto de vista. Não é isso que eu tô querendo dizer, porque daqui a pouco o pessoal... Enquanto fato histórico é interessantíssimo. Quer construir estátua do profeta Muhammad, não é isso. Mas ele tá falando de algo que já tem construído. Exato. Enquanto fato histórico é bastante interessante. Tá lá no interior de Pernambuco aquilo ali, entendeu? No Palácio Armorial. E de fora, quem passa... Sabia disso, Dido? Eu não sabia. Não, quem passa de fora pode ver, tá lá, legal, tipo, no topo, entendeu? Então, assim, você vê aquilo lá, você enxerga aquilo lá e você vê o Islã encaixado naquele mosaico. E é isso que nós muçulmanos temos que fazer como agentes históricos. Porque o lema da minha página que eu sempre coloco para as pessoas é a história da religião islâmica dos tempos do profeta Muhammad aos dias atuais. Por quê? Precisamos ser atuais. A gente precisa dialogar com todos. Recentemente eu fiz uma participação, né, em julho, no canal Spotnix, né? Naquele você não sabe com quem você vai ser entrevistado. É bem interessante. Aí me chamaram, eu não sabia quem é que ia participar comigo. Quando eu virei, tava lá a Paulette Pink. Aí eu falei, nossa, aqui vai ser muito gostoso de fazer. Aí a gente começou lá, e a entrevista foi muito legal. E no final, ela pegou e me deu um abraço. Aí os caras... Mas você pode abraçar? Eu falei, cara, juridicamente no Islã não tem nenhuma proibição que eu possa abraçar. É uma pergunta meio burra, né? Exato. Mas o pessoal faz essas perguntas. Mas por que aquilo ali foi tão importante? Por que foi tão importante aquele abraço?
Desmistifica um milhão de preconceitos ao mesmo tempo num gesto. Porque a pessoa imagina que se um gay tocar no muçulmano, ele vai derreter. Vai pulverizar. Exatamente assim. O amor vai cair, tá ligado? Tipo, vai comer a bruxa chamada Oeste do Mágico de Oz, ele vai começar... Não, mas cara, aquilo... A pessoa falou, mas por quê? Deu um bug na cabeça de muita gente que o pessoal começou a questionar. Não, esse cara não é muçulmano. Aí eu falei, não, aí você não tá questionando o seu preconceito, você tá questionando a minha religião, que você não conhece, você tá entendendo? Então, assim, é isso que é importante. Óbvio que na entrevista inteira eu deixo estabelecido o limite do Islã para várias questões. Tá bom. Falo, na nossa moralidade sexual, isso aqui não é permitido, a gente vai até aqui, a gente vai até ali, mas a gente vive na mesma sociedade. Não vive na mesma sociedade? Então a gente precisa construir juntos. Cara, os muçulmanos conquistaram a Pérsia, né? Dos zoroastristas. Os zoroastristas persas. No zoroastrismo, conversão não é permitido. Para você ser zoroastrista, você seguir a religião dos zoroastros, tem que nascer. Então, quando a comunidade dos zoroastristas, eles sofriam, tipo assim, diminuição populacional muito grande, eles faziam incesto. Mãe casada com filho, filho casado com mãe. Assim, homossexualidade perto disso sabe, do ponto de vista islâmico, é arroz. Como é que os muçulmanos conseguiram construir uma sociedade persa com esse pessoal? Como? Massacraram todo mundo. Seus incestuosos, bora fazer uma pira aqui, queimar todo mundo. Vamos arrancar a cabeça de todo mundo. Como é que os muçulmanos fizeram? E não é a sociedade persa. Os muçulmanos criaram uma cultura fabulosíssima, que superou em todos os aspectos todas as culturas persas que vieram antes delas. Fato. Em poesia, literatura, arquitetura, tudo ficou mais bonito. Né? Então, assim, como que os muçulmanos conseguiram construir? Mas eles converteram. Em quanto tempo? Foram séculos. Como que, quando Ali bin Abi Talib, radiyallahu anhu, chega na Pérsia, encontra o pessoal lá, como é que ele construiu uma sociedade que viu incesto, aqui ó, casar com a minha filha, como uma coisa aceitável? Você acha que... Não, porque o mundo tá acabando, os LGBTs, vai começar o apocalipse. Você acha que isso é dificuldade social? Olha as questões que os sahabas tinham que enfrentar, sabe? E não é que eles superaram, eles encantaram o mundo com a solução que eles deram. Eles mostraram que tinha uma via mais adequada. Exatamente. E assim, atraíram pela gravidade, sabe? Não teve nenhum processo de ruptura brusca, foi tudo gradual. Gradual. As primeiras moedas islâmicas ainda tinham a cara de Khosroy. Isso sabe, no tempo de Omar. O Islã, onde ele entrava, ele não alterava a cultura. Não alterava a vida das pessoas em absolutamente nada, a não ser o direcionamento do dinheiro. Ele agregava. Agregava mais uma coisa. Então, assim, é essa mentalidade que a gente precisa aprender a colocar. Não é pra idealizar o passado. Porque, pô, o muçulmano também teve Timur, que matou todo mundo entre Samarcanda e a Turquia. Isso também é fato da nossa história. Também teve períodos muito terríveis. Idi Amin era muçulmano. Mas a gente precisa entender que a gente precisa encontrar essas raízes pra construir um futuro bacana. E a gente tem o Alcorão pra isso. Exato. A gente tem um livro sagrado muito incrível, cara. Sim. É um livro sagrado que ele não se preocupa com genealogia, ano, data. É só mensagem. Verdade. Onde é que Moisés estava? Quem era o cara que fez não sei o que, o pão pra Moisés? Não. O que Moisés falou com o faraó? O que Moisés estava sentindo medo? O que Arão conversou com Moisés? Qual foi a mensagem de liderança daquilo ali? Interessante. É isso, o Alcorão é o livro da mensagem. A gente, e é essa uma que a gente precisa ser, sabe, de novo? Uma de ação. Uma de um ativismo. Eu fiz um discurso recentemente na Mesquita do Paris, que eu falei pro pessoal, falei, gente, a gente precisa ser ativista, cara. Todo muçulmano precisa ser ativista. Mas é o quê? Não, vou me juntar aqui ao PSTU, não é isso. Vamos ser ativistas na sociedade onde a gente está. Parece que tem alguma coisa mudando, porque exato. A partir dessa percepção que muita gente tem, muita gente vem aqui e faz essa fala. Exato. E eu coloquei isso muitas vezes aqui, isso aí nos episódios, conforme a gente for, com as pessoas forem assistindo, eu falo várias vezes, pô, mano, eu entrei na Mesquita procurando Malcolm X, eu achei o Alibaba. Então, cara fantasiado, assim, hoje eu tô com a Gilbab Sul, né? O pessoal que forneceu aí essas roupas pra gente.
Mas parecia muitas vezes mais um clube. Exato. Sabe? De uma cultura uma coisa fechada do que uma religião. Porque eu fico pensando numa coisa de religião que é o seguinte: por que você vai ter uma religião que não te melhora como pessoa e não melhora o seu entorno? Não interessa o rótulo que você se chama. Exatamente. Você pode ser o que você quiser, amigo. Você é bom pra quem? Sim. Se te melhora enquanto pessoa, faz você ter uma relação melhor com o seu vizinho. Exatamente. Então, eu sinto também, acho que tem uma demanda de pessoas. Tem pessoas que têm esse anseio de falar assim: pô, queria ver minha religião. Você vê o padre Júlio Lancelotti. O cara é rua. Né? Isso. O cara atua, ele conhece as dores do povo brasileiro. Exato. Então, assim, é esse o espírito que a gente tem que pegar, mas o quê? Organicamente, em todas as esferas. Isso. Se eu sou um advogado muçulmano, eu vou ser o advogado muçulmano. Olha o trabalho que, por exemplo, eu vejo lá em Barretos, o Dr. Jihad Samur. Ele é o advogado islâmico. Vou entrar no tribunal antes, vou botar meu tapete aqui, vou rezar na frente de tudo. Ele é o advogado islâmico, é o senhor islâmico, é o capitão muçulmano. Ele chega no lugar, ele já atrai todo mundo, mesmo que ele esteja de terra. Consegue muitas vezes prestar uma consultoria jurídica para muçulmanos que estão presos, por exemplo. Ao passo que instituições de orientação evangélica encharcam as cadeias e entram com muita facilidade lá, porque já tem um trabalho de décadas. Exatamente. E a gente precisa fazer isso aí. E que nem eu falei na mesquita. Se a gente tem uma padaria que o dono é muçulmano, ele vai transmitir o Islã através do pão dele. Você tá entendendo? Na forma de fazer o comércio, na forma de tratar as pessoas, na forma de pagar o que deve. Exato. E a gente vai, cara, fazendo o que aconteceu na Indonésia. Foi muito através do comércio, né? Foi isso, cara. Foi isso que mudou a Indonésia. Tá entendendo? E óbvio que a gente não tem nenhum plano social pro Brasil. Não, vamos mudar. Não é isso. Mas a gente tem que fazer nossa pedra no mosaico. Com certeza. Entendeu? Eu fico chateado, né, cara? Porque, assim, um episódio rico... Já passou? Passou. O Mansur, assim, trouxe contribuições aqui pro nosso programa que são impagáveis, incalculáveis, assim, um valor imenso mesmo. Eu senti falta que a gente não conseguiu entrar muito na sua biografia, porque o cara tem tanto conteúdo que a gente já começou a falar. Queria ter explorado mais essa coisa de Pernambuco e tal. Então vou fazer o que de praxe a gente faz com todo convidado que é interessante. Graças a Deus a gente teve figuras de alta relevância aqui. Tá convidado para uma segunda oportunidade, porque faltou muita coisa pra gente explorar. Eu peço desculpas porque a gente tem essa questão limítrofe de tempo. Isso é normal. Mas, ao mesmo tempo, quero te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter trazido contribuições tão valorosas aqui para o nosso coletivo. Isso aqui vai ficar gravado e vai fornecer várias referências positivas para as pessoas da nossa religião, do seu trabalho. E aproveitando, já que estamos falando do seu trabalho... Já apareceu aqui ao longo do episódio o nome da sua página na tela, mas aí você faz suas considerações finais e fala novamente onde as pessoas acessam o seu trabalho. Assim, gente, para finalizar, episódio incrível, assim, conversa gostosíssima, inenarrável, entendeu? Valeu. Assim, maravilhoso, sabe que nem a gente fala no Nordeste, um repente, onde você vai completando o verso do outro. É isso que, assim, eu senti. E, poxa, iniciativa aqui, né, do Salam Aleikum Podcast, incrível. E pro pessoal que tá assistindo, que quiser acessar a página História Islâmica, todo dia mesmo, tá? Tem conteúdo novo no Instagram, no Facebook, no YouTube. A gente tá produzindo vídeos longos, falando de diversos assuntos. Nosso objetivo é também municiar as pessoas com conteúdos para que elas possam, digamos, basear as suas opiniões que elas têm, positivas inclusive, sobre a religião islâmica, sobre os muçulmanos, sobre a comunidade muçulmana, em fatos, né? Então a gente está construindo isso aí. Então queria deixar aqui o História Islâmica no YouTube, no Instagram, todo dia, no Facebook também a gente está fazendo muito conteúdo. Há 10 anos, né? Esse mês agora, uma década produzindo. E é isso, gente. Vamos deixar aí para vocês o convite e sigam aqui o Salam Aleikum Podcast. Compartilhem esse episódio. Demais. Galera aí que tá Globo News, CNN, sai desses canais aí, vem pra cá que é melhor, garanto. Com certeza. Ô, Dido, eu tô elegante, cara? Muito, tá lindo, cara. Gostou? A Cufi Palestina, nem falamos de Palestina hoje, mas, pô, aqui tá nosso representante já. Aqui. Aqui, ó, iniciativa
de pessoas da nossa comunidade. Gil Babsuna mandou vários presentinhos aí pra gente, quero agradecer, muito obrigado. Deus abençoe. E né, são pessoas que estão colaborando com a gente para que a gente consiga realizar esse podcast e gerar conteúdo aí para as pessoas. Galera. Valeu, muito obrigado. Deus abençoe. Mansur, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Foi um episódio sensacional. As portas estão abertas para você vir mais. Vai ter que vir. Tá convocado, não tá nem convidado. Porque faltou muita coisa. Faltou. A gente pode falar de vários excelente. assuntos. Vocês veem que é um cara inteligentíssimo. Sigam ele. Realmente vale muito a pena. Tem muito a acrescentar aí. Então, obrigado, irmão. Foi uma honra. Eu que agradeço. Faz aí as considerações finais, porque precisamos liberar. Da hora, obrigado demais aí. Você que acompanhou esse episódio até aqui. A gente agradece a todas, agradece a todos. Compartilhe com seus amigos, com seus familiares, compartilhe aí nas redes sociais, sigam nossos conteúdos, nossas páginas. E é isso aí. Muito obrigado e até a próxima. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. Yallah.